Filipenses capítulo 1, versículos 5 e 6. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Pela vossa cooperação no Evangelho. Paulo se regozija na presença de Deus pela vida de cada um daqueles que faziam parte da comunidade cristã na cidade de Filipos, e dá muitas graças a Deus sempre que se lembra de como foi bem recebido como missionário do reino de Cristo naquele lugar, por aqueles que se converteram ao cristianismo verdadeiro. Como também neste ponto ele reconhece a forma como os seus filhos e filhas na fé se deram voluntariamente em cooperação à obra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele encontramos a biografia ou a história de Cristo e como o Filho de Deus implantou efetivamente a nova aliança da graça de Deus para a salvação de todo aquele que acredita verdadeiramente na poderosa mensagem do Evangelho. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Provavelmente, esta seria a segunda viagem missionária de Paulo, e a cidade de Filipos foi, na realidade, uma porta de entrada para a missão do apóstolo de Cristo para a formação de igrejas ali na Europa. Chegando o apóstolo naquele lugar, Deus abriu as portas para ele pregar o Evangelho, tanto aos judeus que ali residiam, como também e principalmente aos gentios que não conheciam a Deus, nem muito menos a Cristo Jesus. E logo que a mensagem do Evangelho foi sendo recebida no coração daquela gente, que eles foram se tornando cooperadores do ministério missionário de Paulo e seus amigos e companheiros da obra. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não se sabe ao certo quanto tempo Paulo esteve pregando o Evangelho naquela cidade e instruindo os novos convertidos a permanecerem nos caminhos de Cristo. Mas, conforme aprendemos na frase anterior, os cristãos de Filipos foram bastante bons para com o fundador da Igreja de Cristo ali naquela cidade. E não somente isso, mas até mesmo depois que Paulo teve que partir
rumo ao centro da Europa, que os cristãos de Filipos lhes davam assistência de uma forma ou de outra. Realmente, os leitores de Paulo se converteram a Cristo e isso ficou demonstrado através das suas atitudes. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo. Temos à nossa frente uma das belas passagens do Novo Testamento em termos de expressão de conforto e segurança para a vida dos cristãos verdadeiros. Paulo faz uma declaração de convicção sobre o que estava para escrever aos seus leitores. Ele era um homem de fé e que depositava inteiramente suas expectativas sobre o seu Deus, o Deus único e verdadeiro, o Deus todo-poderoso. E aquilo que fazia ou falava, assim o fazia por confiar que Deus era com ele e confirmava as suas palavras. Isso porque Deus é sempre fiel aos seus servos, aqueles que depositam a sua confiança, a sua esperança e a sua fé nele. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou. Aquele se refere a Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele que mediante o Espírito Santo faz uma obra perfeita de transformação na vida de qualquer pecador que o recebe como Senhor e Salvador. O pensamento de Paulo estava neste momento voltado para os cuidados que ele sempre demonstrava com seus filhos e filhas da fé, que ele ganhava para o reino de Deus e de Cristo Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo tinha entrado de verdade na vida dos que faziam parte da Igreja de Cristo em Filipos, até porque ele foi o seu fundador, mas foi só o começo da grande obra a ser realizada. Finalmente, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Provavelmente, esta boa obra a que se refere o escritor diz respeito à transformação total dos cristãos de Filipos em serem verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Sobre o dia de Jesus Cristo, certamente Paulo está escrevendo sobre o retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja, que ele comprou e redimiu com o seu precioso sangue. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.